de você se cadastrar no canal e ativar o sininho e divulgar esse vídeo para todo mundo. Aleluia! Estou aqui com o missionário católico Hélio Maria. Hélio é um dos caras, eu vou dizer uma coisa meio esquisita, mas é o homem que mais parece com Nossa Senhora no Brasil, sem nenhuma dúvida. É uma Nossa Senhora de calça. E assim, eu quero fazer umas perguntas para o Hélio para ajudar vocês, porque o Santos dizia que de Maria nunca se fala muito, né? E é a primeira que nós temos. E o São Fulgêncio gosta de dizer bem claro que Maria é a escada, que Deus desce do céu até a terra e que ela é a escada que os homens sobem para Deus. Então, Hélio, fala um pouquinho quem é a Virgem Maria na vida do Hélio Maria. A Nossa Senhora, na minha vida, tem um lugar bem preciso, né? Por tudo aquilo que ela representa para mim. Eu tive a oportunidade de ser consagrada a Nossa Senhora quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, e a partir de lá, né, todas as experiências que eu fui tendo de aprender a rezar o texto na casa do meu avô, né, desde criança. E tem algo, que eu lembrei recentemente. Um dia me fizeram uma pergunta assim: qual foi a tua primeira experiência com Nossa Senhora? E eu parei para pensar, falei, gente, quando foi minha primeira experiência com Nossa Senhora? E aí o Espírito Santo me lembrou, quando eu tinha ali mais ou menos uns, 8 anos por ali, né? Minha avó faleceu, e eu e meu irmão mais novo correndo dentro de casa, nós entramos dentro do quarto, pegamos minha mãe chorando em cima da cama, dizendo: Deus me leva, porque ela tinha perdido a mãe dela. E eu e meu irmão olhamos um para o outro assustado. E eu peguei na mão dele e falei assim: você quer que minha mãe pare de chorar e não peça para Deus para morrer? Ele falou: quero. Então vem aqui. Nós entramos no quarto, rezamos uma Ave Maria. Quando completamos a Ave Maria, minha mãe sai do quarto enxugando as lágrimas, e nunca mais a gente viu nossa mãe pedindo para Deus morrer, né? Então ali foi a primeira experiência, e eu consigo ver hoje, na idade de 38 anos, que toda a minha vida foi um cuidar de Nossa Senhora. Então é até difícil definir em poucas palavras o que seria a Virgem Maria para mim. Aleluia! Então eu escrevi, tem um texto do Eclesiástico, né, 24, que diz: eu sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho da verdade. Nossa Senhora é essa mãe. Aqui eu quero perguntar para o Hélio Maria: Rosário de Nossa Senhora, como diz o Papa Adriano, que você sempre cita, né? É o flagelo dos demônios. Fala para o povo a importância de rezar o Rosário. O Rosário é uma oração importantíssima. Todos nós amamos muito a vida de São Padre Pio. São Padre Pio rezava vários textos por dia, e quando perguntaram para ele: Padre, por que o senhor reza tanto texto? A resposta dele é simples, mais profunda. Ele diz assim: bom, se a Virgem Maria veio do céu e nos pede para rezar, é porque é importante, não? Então o Rosário é a oração, diria assim, dos amantes da Virgem Maria, daqueles que realmente amam Nossa Senhora. Até porque vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório que a melhor homenagem que nós podemos fazer à Virgem Maria é a recitação do Rosário. Então, se você é um mariano e às vezes pensa: nossa, queria homenagear a Nossa Senhora, o que eu posso fazer que vai agradar tanto o coração dela? Pois bem, reze o Santo Rosário. E esta oração, que parece ser simples, mas que existe nela uma eficácia, um poder tão extraordinário, né? Então, a Ave Maria, a oração do Rosário, o Rosário em si até significa coroa de rosas. Então, toda vez que você recita o seu Rosário, você está coroando a Virgem Maria, fazendo dela aquilo que nós professamos, que ela é rainha do céu, né, da terra. Então você está coroando a Virgem Maria como rainha da sua vida, da sua casa, da sua família. Então a recitação do Rosário é importantíssima, sem falar os frutos que o Rosário vai causar em nós, né? Você vai estar meditando no próprio mistério da salvação, na contemplação do Rosário. Então reze o Rosário, não se canse de rezar esta oração, que é a mais bela homenagem que podemos dar à Virgem Maria. Aqui eu queria que você lembrasse para o pessoal que o Rosário é uma oração cristocêntrica. Muita gente não entende isso, né? João Paulo II diz que o Rosário é a síntese do Evangelho, ou seja, o resumo dos Evangelhos é o Rosário. Pode citar isso para o povo, para nós é importante o pessoal ter isso no coração. Sim, com certeza. E inclusive quando as pessoas tocam nesse assunto, eu até falo, por isso que particularmente, que tem aquela briga, né, se o Rosário é 3 terços ou 4 terços. Eu particularmente rezo o Mistério Luminoso, gosto, porque se o Rosário é o resumo, o compêndio do Evangelho, né,
fato faltava isso. Por exemplo, o início da vida pública de Jesus, o seu primeiro milagre, ou o quinto mistério, a instituição da Eucaristia, que é tudo para nós. Então, toda vez que você de fato está rezando, contemplando os mistérios, você está memorizando, você está vivendo novamente, né, o mistério da nossa salvação. Então é importantíssimo a gente entender isso, né? E de fato é uma oração cristocêntrica. São João Paulo II fala isso, como eu citou, né? E ele diz que por mais que a oração da Ave Maria seja uma oração mariana, ela é cristocêntrica, porque o nome Jesus está no centro da Ave Maria. Justamente. E aí, meus queridos, queria lembrar uma coisa para vocês, tem um testemunho. Eu visitava muito hospital para fazer oração de cura pelos doentes. Um dia eu cheguei lá, tinha uma irmã, uma biblona pentecostal, na beira da cama de uma senhorinha, e sentando pau, e eu estava do outro lado, rezando para os doentes, escutando o que ela dizia do outro lado, né, que o sanguíneo é terrível. E aí eu percebi, eu fui chegando para perto, ela viu eu com a Bíblia, ela pensou que eu era irmão separado. Paz, senhor, irmão. Eu falei, paz, irmão, o que a senhora está falando? Ela disse, não, eu estou dizendo para essa senhorinha aqui, que se ela não jogar essa cordinha fora, essa cordinha é o chicote do capeta da barriga, lá no quinto dos infernos. Eu olhei para ela com esse aí e falei, não, irmão, a senhora está errada. Ela falou, estou errada, irmão? Eu estou. Eu falei assim, não é um chicote que o diabo vai dentro do inferno, não. Isso aí é um chicote que Jesus vai amarrar a língua de quem fala mal da mãe dele. Mas a mãe queria matar o cabeção. E aí o Senhor deu uma catequese para aquela protestante, também para a senhora que quer gozar, ela não tinha nem noção do que era o texto e criticando a senhora. Então assim, tem muito protestante que está na sua ignorância, né, irmão? Inclusive os católicos sabem que o texto começa com a cruz, nós começamos a fé, que lá Cristo nos salvou, tem um Pai Nosso único, porque é um só Deus, depois 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O texto tem 5 mistérios para recordar as 5 chagas de Jesus, cada mistério 10 Ave Maria, os 10 mandamentos da lei de Deus, e o rosário 150 salmos, 150 Ave Maria, os 150 salmos da Bíblia, o saltério, que foi assim que nasceu o rosário. Então, gente, é uma oração inteira cristocêntrica. Pena que os protestantes não entendem isso. Primeiro dogma de Nossa Senhora, Theotokos, Mãe de Deus. Fala para o povo aí o que é o Theotokos. Então, Theotokos é o primeiro dogma, como o Eudes falou, proclamado no ano de 431, no Concílio de Éfeso, que define como uma verdade de fé que Maria Santíssima é a Mãe de Deus, né? É interessante que todo o dogma da Virgem Maria é consequência de um dogma de Jesus. O primeiro momento ali era proclamar o que? A divindade de Deus, não que a igreja não duvidasse disso, né? Não acreditasse nisso, melhor dizendo, mas havia algumas contestações. Uma vez que proclama que Cristo é Deus, peraí, Jesus Cristo é Deus, ela é a mãe dele, então ela é a Theotokos, né? E os dogmas de Nossa Senhora são importantes porque, de uma certa forma, autêntica os dogmas de Jesus. Por exemplo, a maternidade, dizer que ela é mãe de Deus é uma prova concreta de que o Verbo assumiu a natureza humana, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, de fato, ela é a mãe de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma formação, um senhorzinho disse, não, mas ela só é a mãe de Jesus. Aquele pensamento errado da heresia de Nestório que dividia Jesus, né? Dizendo que Jesus era 2 pessoas. Jesus não é 2 pessoas. Jesus é uma única pessoa com 2 naturezas, humana e divina. E aí ele falava, não é a mãe do Cristo, não a mãe de Deus. Mas quando Nossa Senhora visita Santa Isabel vai dizer, de onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor. E o Senhor aqui, como você bem sabe, no grego é o Kyrios, o Senhor com S maiúsculo, que era usado somente para designar a Deus. Então fica muito claro, né? Traduzindo aqui para o nosso português, de onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Deus, né? Então, de fato, Maria Santíssima é a mãe de Deus, sem dúvida nenhuma, né? E é um dogma belíssimo, porque a maternidade de Nossa Senhora é o pedestal de tudo aquilo que se fala da Virgem Maria. Lembrando, irmãos, Nossa Senhora não é mãe de quê? É mãe de quem? De quem? Quem é Jesus? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, eu gosto de dizer, Nossa Senhora não é mãe da natureza, ela é mãe da pessoa de Jesus, e Jesus é Deus. Vocês têm de Jeová pira quando dizer isso aqui, né? Fazer o quê? Segundo dogma da Nossa Senhora, a Epartenos, sempre virgem. Fala para o pessoal aí sobre isso. Assim como o dogma da maternidade, né? É algo que
certifica, né, prova que o Verbo se fez carne, o dogma da virgindade é um sinal, o dogma da virgindade é um sinal da divindade de Deus. Lembra que Isaías diz assim: o próprio Deus nos dará um sinal. Que sinal seria esse? Que uma virgem conceberia e daria luz, né, ao Emanuel, que é o Deus conosco. Então veja que o dogma da virgindade é sinal da divindade. Só Deus poderia nascer de uma forma como ele nasceu. E aí, lógico que tem aqueles que não acreditam que Nossa Senhora, ao gerar o Cristo, é fácil acreditar que ela era virgem antes, né? Mas que depois do parto Nossa Senhora não teria como permanecer virgem, que é um erro, né? Porque dizer que não teria como é botar limite no poder de Deus. E os santos dizem que Jesus, ao nascer da Virgem Maria, não rompe a sua virgindade, mas perpetuou a sua virgindade, né? E isso a gente vê outros santos dizendo, como São Cirilo de Jerusalém, né? Aqui nós temos um vidro, ele fala que o sol passa pelo vidro sem romper o vidro, assim Jesus passa pela Virgem Maria sem romper a sua virgindade. Então é muito bonito o dogma da virgindade em si, né? Eu gosto muito de São Justino, século II, que ele vai pegar Gênesis 2:4, que fala que Deus fez Adão de uma terra que ainda não havia produzido nada, ou seja, de uma terra virgem. E ele fala, assim também o novo Adão, que é Jesus, deveria nascer de uma terra virgem, e essa terra virgem é Nossa Senhora, né? Então, de fato, ela permanece virgem mesmo depois, né, do parto. Lógico que tem gente que vai usar algumas traduções antigas de Mateus capítulo 1, 27, 25, dizendo que São José não a conheceu até que deu a luz, né? Então, por causa da palavra até, muitos acreditam que não, beleza, até dar a luz não teve nada, mas depois que deu a luz teve algo, né? Entre Nossa Senhora e São José, no sentido que tiveram um ato conjugal. Mas esse até não prova muita coisa, né? A gente pega, por exemplo, no próprio Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim, ó: eis que estou convosco até os finais do tempo. Então quer dizer que até os finais do tempo Deus está conosco, depois é cada um por si, né? Então não é isso, né? Você pega Filipenses, lá no capítulo 2, de 5 em diante, vai falando, né, que Jesus é Deus, enfim, mas se humilhou, assumindo a forma humana, e lá diz que ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Então quer dizer que até morrer a cruz, Jesus era o filho mais obediente, depois que morreu na cruz, acabou obediente a Jesus. Segundo Samuel 6, 23, fala de Micol, que era filha do rei Saul. Qual era o sonho dela? Ser mãe. Micol morre sem ser mãe. E o texto diz, Micol não foi mãe até o dia de sua morte. Quer dizer que depois de morta, então esse até também não prova muita coisa, né? E é bom lembrar que o até que, em hebraico, o adiki, tem uma coisa mais séria. O Atos 2,35 diz que Jesus sentou à direita de Deus até que ele põe os inimigos debaixo de seus pés. Quer dizer que depois de colocar os inimigos ele vai sair da direita de Deus? Então até que não tem significado. Bom lembrar para os protestantes, quem vai ver o vídeo, que muito segue o canal, o seguinte: São José não teve relação com Nossa Senhora por uma única razão simples. Nenhum homem ousaria tocar na mulher que Deus morou dentro delas. Maria não é aonde Deus tocou, Maria é aonde Deus morou. Se aonde Deus toca é santo, se aonde Jesus pisou é santo, imagina aonde Deus morou, o que é. Então, como os protestantes nasceu de um cara chamado Lutero, que era um depravado, para eles é impossível um homem conviver com uma mulher sem castidade. Eles não têm uma mentalidade do que é a castidade, do que é a pureza, né? Infelizmente a verdade é essa. Mas eu posso dizer que na história da igreja não houve uma pessoa que duvidasse disso. Santo Agostinho vai dizer lá no século IV, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Cirilo de Jerusalém, Santo Efrém, o próprio São Justino vai dizer isso, o próprio Santo Inácio, que é do discípulo de São João ali pertinho, vai dizer isso, né? Que a virgindade de Maria foi oculta ao príncipe desse mundo. E o próprio Lutero não negava isso, não negava. Né? O próprio Calvino, nem a maternidade, né? E o próprio John Wesley, na carta ao católico romano, ele crê na virgindade perpétua de Maria. Então, os protestantes aceitam que dói menos, porque o dogma está no meio até dos fundadores da reforma protestante, da reforma, da revolução protestante. Um dos mais novos dogmas é a Imaculada Conceição de Maria, 1854, proclamada pelo Papa Pio IX. Fala para o povo aí. O dogma consiste de que no primeiro instante de vida,
de Nossa Senhora, Deus a preservou do pecado. Então, quer dizer que ela é concebida, né, sem a mancha do pecado original. E isso é pelos méritos de Cristo, porque ela seria a mãe, né, do Salvador. Então, Deus preserva Nossa Senhora, porque dela viria, né, o nosso Senhor. E em vista da maternidade dela, então Deus preserva Nossa Senhora da mancha do pecado original. Tem até aquela passagem de Jó 14:4, né, que na tradução da Ave Maria é uma pergunta e uma própria resposta. Quem fará o puro sair do impuro? Ninguém. Então Jesus é puro, não poderia vir de algo que é puro, impuro, né? Então ele preserva a sua mãe e faz sua mãe pura, porque ele herdaria dela a natureza humana, seu corpo, o seu sangue, que depois seria oferecido no madeiro da cruz para nos salvar. Por isso não podemos dizer que Maria Santíssima é uma mulher qualquer, no sentido de que dizem que ela é qualquer uma pecadora. Mateus 7,16 diz que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, não pode uma árvore má produzir um bom fruto. Jesus, ele é um mau ou um bom fruto, não é? E se uma árvore má não pode produzir um fruto, e se as árvores são conhecidas pelo fruto, quem é o fruto da Virgem Maria? Que a gente reza até na própria Ave Maria: bendito é o fruto do teu ventre. Então ela é toda pura, ela é toda santa, ela é toda imaculada. E deixaria aqui até para você acrescentar alguma coisa. O servo de Deus, o Padre Júlio Maria, diz assim: por que Deus deveria preservar sua mãe do pecado original? Olha que coisa fantástica que ele diz assim, ó: se Jesus não tivesse preservado a Virgem Maria do pecado, o demônio, em uma ocasião, poderia lançar na face de Jesus o seguinte: olha, essa Maria aí, antes de ser tua, ela foi minha pelo pecado. Vocês acham que Jesus daria este gostinho para o inimigo dele? Jamais. Então, por isso, Jesus também preserva a sua mãe desde a concepção. Perfeito. Aqui eu queria lembrar, uma coisa importante que muito católico questionado, a gente tem que saber responder isso, né? Os protestantes, para negar isso, eles pegam o texto de São Lucas e falam: não, minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Se ela chamou Deus meu Salvador, ela é pecadora, que só precisa de Salvador quem é pecador. Tá. Jesus salvou Maria, salvou, mas de um modo mais sublime, né? De um modo diferente do nosso. Nós somos salvos por libertação, Maria foi salva por preservação. A gente foi salvo depois da queda, Maria foi salva antes da queda. E aqui a resposta para você dar, ela é de forma mais linda. A pergunta é: aonde Jesus nos salvou? Na cruz. Fazendo o quê? Derramando o sangue, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Na hora que Maria chama Jesus meu Salvador, aonde Jesus está? Na cruz? Não, no ventre dela. Quando ela chama Jesus meu Salvador, ele não estava na cruz, ele estava no ventre, ou seja, ele salvou ela antes da queda, para por meio dela assumir a natureza humana, a carne humana, o sangue humano, e nos salvar após a queda. Então ela foi redimida por preservação, e a gente redimido por libertação. Aí vai dizer para os protestantes: aceita e dói menos. Fazer o quê, né? Judas 1,24. Deus é poderoso para nos preservar de toda a queda. Então, em relação a nós, ele nos levantou pós-queda. Em relação a Maria, ele preservou ela da queda. Isso aí é indiscutível. E o último dogma de Nossa Senhora, quer dizer, tem várias verdades, mas de maneira clara e definitiva, é a Assunção de Maria ao céu. Pode falar para o pessoal sobre esse dogma maravilhoso. Então, veja como nós falamos, tudo na vida de Nossa Senhora é uma consequência de Jesus. Se Jesus herda dela a natureza humana, se a carne de Cristo, o sangue de Cristo é da mesma carne, do mesmo sangue da Virgem Maria, lógico, então Jesus ressuscita, seu corpo é santo, imaculado, não pode conhecer a corrupção, a podridão, não é? Então a mesma coisa em relação à Virgem Maria, mas não é da carne dela semelhante à carne de Cristo? Assim também não deveria a carne santa, imaculada, né? Até porque a podridão da carne, ela é uma consequência do pecado, e a Virgem Maria nunca teve pecado. Então também, assim como Deus preserva a sua mãe da mancha do pecado original desde a concepção, Deus também preserva este corpo santo e imaculado
imaculada da corrupção. Então, é esse dogma de que a Virgem Maria, no final de sua vida, ela é assunta ao céu, de corpo e alma. Então, ela está no céu de corpo e alma. Mas como assim Maria morreu e está morta, né? Às vezes os protestantes falam isso. Aí eu sempre falo, veja, se Deus levou para o céu um ladrão que se arrependeu, né? Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo, não levaria a mãe dele, que é toda santa, que é toda pura, né? Não há dúvida de que realmente Maria Santíssima está no céu. Sem nenhuma dúvida. Que é bom lembrar uma coisa, cara, que o Legenda Áurea atribui a Santo Agostinho. O texto da Legenda Áurea diz assim, olha que coisa fantástica, a terra não era digna de comer o corpo daquela que gerou o Criador da terra. Olha a profundidade. Então assim, a terra, se você colocasse o corpo de Maria na terra, era algo tão sagrado, tão santo, porque aquele corpo gerou o Criador da própria terra. Então, ou seja, Maria deu a Deus algo que Deus não tinha, ela deu a Deus sangue, carne e coração. Sim. Então era o sacrário, o tabernáculo de Deus na terra, podemos dizer assim, a terra não era digna. E eu gosto de dizer para a pessoa o seguinte, que a Assunção de Maria nada mais nada é que a antecipação que vai acontecer conosco na volta gloriosa de Cristo. Cristo quis antecipar nela e vai fazer com a gente. E aí tem uma pergunta, né? O túmulo de Jesus está vazio, tá? Se algum protestante achar um rosto de Nossa Senhora, eu renuncio o meu batismo e vou para a igreja protestante imediatamente. Aonde é que está os ossos da Virgem Maria? Onde é que está o túmulo de Maria? Onde é que está a ossada dela? Vai à Terra Santa, inclusive o nosso nobre Silas Malafaia, que gosta muito de ir lá, o Silas Malacheia, vai lá na Basílica da Dormição, acha os rostos de Nossa Senhora. Então, gente, historicamente falando, nós temos inclusive, você citou o concílio de Calcedônia, 451, que o imperador de Calcedônia pediu ao bispo Juvenal, está nas atas do concílio, que dasse a ele o corpo de Maria. E nas atas está escrito em Juvenal, que era o bispo de Jerusalém na época, disse: olha, de majestade, o corpo da mãe foi levado pelo filho para o céu. Está nas atas do concílio de Calcedônia, lá em 451. E por fim, para a gente terminar o vídeo, fala para o povo sobre esse livro, Tratado da Devoção à Santíssima Virgem, que tem mudado a vida de muita gente, graças a Deus. Esse livro, só para vocês terem noção de como extraordinário que ele é um livro escrito por um santo, São Luís Maria Vianney de Montfort, e foi um livro lido por vários santos. São Padre Pio faz a consagração por esse método, São João Paulo II fez a consagração por esse método, Santa Teresa de Calcutá faz a consagração por esse método, nosso querido Frei Galvão faz a consagração. Enfim, foram muitas pessoas, São João Paulo II, que tinha esse livro, né, até como seu livro de cabeceira, do qual ele mesmo tem seu testemunho do que ele fala em relação a esse livro. E uma das coisas que me chama muita atenção é que quando o próprio autor, São Luís, escrevia o tratado, ele tem uma visão de demônios querendo destruir o tratado, ou ele diz, ou pelo menos sepultar o tratado no baú para que ele caia no esquecimento. Esse é um pequeno livro que causa um pavor tão grande no inferno que a profecia de São Luís se concretiza e o tratado ficou 130 anos escondido. Olha só, né? Por que o diabo queria esconder um livro? Por que o diabo não quer que um livro chegue em nossas mãos? Então foi importante Deus permitir com que a profecia de São Luís se concretizasse, com que o diabo escondesse esse livro, para nos mostrar que se o diabo tem pavor desse livro, nós devemos amar esse livro. E aí tem uma história de uma mística chamada Marta Ruban. Marta Ruban viveu muitos anos, mais ou menos 50 anos, crucificada numa cama. Ela não podia nem sequer se alimentar. A única alimento dela era a Eucaristia. E por muito tempo ela se alimentou da Eucaristia. E um dia foram visitar Marta, uma mulher acamada, e perceberam que ao lado da cama dela tinha um livro. Os seus parentes perguntaram: Marta, que livro é esse? Quem te deu esse livro? O livro era o tratado. E essa mística disse que a própria Virgem Maria veio do céu e deu para ela esse livro. Não conheço nenhuma outra história de aparição de Nossa Senhora, que ela veio do céu e deu para alguém um livro, né? Apareceu para São Domingo, deu um sermão, beleza, mas um livro é esse. Então, que livro é esse que o diabo escondeu? E que livro é esse que a própria Virgem Maria veio
do céu e deu para uma serva dela, né? Eu deixo essa pergunta para que você procure saber que livro é esse. E aqui eu queria terminar dizendo às pessoas o seguinte: de Nossa Senhora nunca se fala muito, né? Pode ler esse livro, Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes do Padre Júlio de Maria, ou que amo Maria, do Padre Júlio de Maria, o Garrigou Lagrange, né? Maria, Mãe do Salvador, é um livro muito bom. Então, meus irmãos, de Nossa Senhora nunca se fala muito. Se você puder pegar esse livro, leia, estude, leia várias vezes, é um dos melhores livros sobre a Virgem Maria. Eu termino dizendo para você o seguinte: olha, no Brasil, ninguém conhece sobre Nossa Senhora igual é, e sobre Modéstia igual é. Quero pedir você, vai aí no canal, coloca Hélio Maria, para você seguir, acompanhe as pregações do Hélio sobre Modéstia, sobre Nossa Senhora. Eu usei as primeiras pregações suas que eu ouvi, você gritava demais, cara, igual eu. O negócio de eu não seguir o conselho dos ímpios, gratos contra o mundo, ó, lá do início. Por favor, acompanhe. Eu queria pedir a vocês, assistam a pregação do Hélio do altar de Deus, lembra? Ao altar da família, que ele fez em Vitória da Conquista, é uma das melhores pregações sobre família que o Hélio tem. Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora proteja vocês, se apaixone por Maria e lembre-se: quanto mais de Nossa Senhora você for, mais de Jesus você será. Aleluia e salve Maria! Salve Maria! Fogo na alma, povo!